Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo do canal MedMax. Eu me chamo Yakubiaki e pode rodar a vinheta. Então vamos começar, pessoal. O nosso próximo vídeo, na sequência da playlist sobre vírus, é a replicação viral. Então vamos hoje falar sobre a curva de crescimento viral, onde, nesse exemplo hipotético, eu trouxe que um vírion está virando 100 vírions. O que é um vírion? Um vírion é a partícula viral, constituída do capsídeo mais o material genético que está contido no interior dele. Nesse gráfico, então, podemos notar que de um vírion está virando 100 vírions, não seguindo aquela regra que eu falei no vídeo anterior para vocês, onde uma célula, normalmente ela reproduz e produz duas novas células a partir da replicação. Temos que definir algumas coisas aqui, como o período de eclipse e o período de latência. O período de eclipse é o momento desde a infecção até o aparecimento do vírus, ou seja, enquanto isso o material genético continua aumentando e aqui se dá o início da montagem. Vamos ver aqui no gráfico o que é isso. A partir do momento que o vírus entra na célula, significando essa diminuição aqui no gráfico, até o momento que atinge quase nada de vírions dentro da célula. A partir do fim do período de eclipse, começa a ocorrer a montagem de vírions no interior da célula. Então é o início da montagem, enquanto está ocorrendo o período de latência aqui, a quantidade de material de genética do vírus está aumentando. E o período de latência é o tempo da infecção até aparecer os vírions extracelularmente. Então, a partir do momento que eles vão fazer a excisão da célula. Temos que definir também o que é efeito citopático. Efeito citopático trata-se de alterações na função e na morfologia da célula, causando a lise e a morte das células, feito no ciclo lítico do vírus. Então aqui a gente trouxe células que na microscopia óptica são visualizadas com alteração na morfologia e consequentemente na função delas. Pode-se notar os núcleos aqui picnóticos, evidenciando uma disfunção celular. Vamos adentrar então para os passos da replicação viral. A replicação viral pode ser dividida em passos precoce, intermediários e os eventos tardios. No precoce ocorre a adsorção, a penetração e o desnudamento do vírus. Nos passos intermediários ocorre a expressão gênica e a replicação, enquanto que nos eventos tardios ocorre a montagem e a liberação viral. Vamos identificar o que é cada um desses passos. No passo de adsorção é o momento em que ocorre a ligação do vírus a receptores e à membrana. Como exemplo de receptores aqui eu trouxe que o vírus da raiva ele utiliza o receptor da acetilcolina, o vírus HIV utiliza o receptor de CD4 e o Epstein-Barr vírus utiliza o receptor do complemento. Pode ocorrer também ligação à membrana, a partir da pinocitose, onde a célula vai formar uma vesícula com o vírus, a qual possui um baixo pH. O baixo pH fará com que ocorra o desnudamento do vírus, causando o rompimento ou a fusão da vesícula que se formou, liberando o vírus no citoplasma. Então, para exemplificar esse processo que eu expliquei aqui, o vírus vai entrar, vai formar uma vesícula, essa vesícula tem um baixo pH, e aqui dentro pode ser que ela rompa ou que ela se funda a alguma outra estrutura, liberando o vírus no citoplasma. Tem uma exceção aqui no passo de adsorção, que é para os bacteriófagos. Fagos de comida, de comer, e bactério, de bactéria, onde bacteriófagos são os vírus que atacam as bactérias. Eu trouxe um esquema aqui tentando ilustrar isso, onde aqui está o nosso bacteriófago e aqui está uma bactéria. Muito bonita, como vocês podem ver, com certeza dá para ver que isso aqui é uma bactéria. Então, o nosso bacteriófago, a partir da cauda dele, vai criar um canal para a entrada do material genético. É importante notar que o capsídeo do vírus fica. O capsídeo é essa estrutura aqui, como eu falei lá na aula 2 de estrutura viral. Então, a cauda que vai fazer o canal para a entrada do material genético é isso aqui. Então agora fechamos os passos precoces e vamos para os passos intermediários. Nos passos intermediários ocorrerá a expressão gênica e a replicação do genoma.
No primeiro passo, ocorrerá a síntese do RNA mensageiro. Nesse caso, quando a gente tem vírus formados por DNA, os quais a maioria são de fita dupla, eles utilizarão-se da RNA polimerase para produzir RNA mensageiro viral, pois é o RNA mensageiro viral que será a base de leitura para que os ribossomos produzam as proteínas para formar novos vírus. E o local da replicação. O local da replicação pode ser no núcleo, para vírus de DNA, os adenovírus, ou pode ser no citoplasma para os RNA vírus, os ribovírus. Exceções para isso é o influenza e o retrovírus. O influenza vírus, que é o vírus que causa a gripe, ele sintetiza o RNA no núcleo, enquanto o retrovírus ele coloca um pedaço de DNA no genoma da célula hospedeira. Uma vez que ele é um RNA vírus, ele era para se reproduzir no citoplasma, mas ele coloca um pedaço do DNA dele no núcleo, no genoma da célula hospedeira. Qual que é o objetivo geral do vírus? É formar o RNA, como eu falei, para fazer a tradução das proteínas virais. No entanto, se a célula não tem as ferramentas necessárias, o vírus sempre tem. Um exemplo disso são os retrovírus, como o caso do vírus HIV, que é o vírus da imunodeficiência humana, onde ele possui a transcriptase reversa, que faz com que RNA seja transformado em DNA para posteriormente ser transformado em RNA mensageiro para ser feita a tradução em proteínas virais. Qual que é o princípio de produção de ácido nucleico do vírus? É a partir da complementariedade. Portanto, se o vírus possui uma fita dupla de DNA 5' 3', ele vai produzir uma fita 3' 5' para que quando ocorrer a replicação, volte a ser produzida uma fita 5' 3'. Então, ele utilizou uma fita intermediária para que quando ocorresse a replicação, essa fita produzida fosse igual à fita nova. Se vocês gostariam que eu falasse um pouco mais sobre o princípio da complementariedade, que envolveria a genética, eu posso fazer um vídeo. É só deixar aqui nos comentários abaixo se vocês gostariam disso ou não. Os eventos tardios, por fim, que seria a montagem e a liberação. A montagem do quê? A montagem do capsídeo junto com o ácido nucleico, formando uma partícula viral, e posteriormente a liberação. A liberação pode ser feita com lise ou sem lise. A liberação com lise será feita para vírus não envelopados, enquanto que sem lise será para vírus envelopados. Os envelopados possuirão proteínas receptoras que farão a invaginação, ou chamado também de brotamento, enquanto que os não envelopados, uma vez que eles não têm receptores para se acoplar à membrana, eles simplesmente vão estourá-la. Aqui temos um exemplo, então, de uma liberação sem lise, onde a gente formou o vírus e ele se acopla à membrana e ele sai com o envelope. Ocorreu uma sinalização a receptores aqui e ele saiu sem fazer a lise da membrana. A gente tem também que diferenciar os ciclos do vírus. Existem dois ciclos principais de replicação, o ciclo lítico e o ciclo lisogênico. O ciclo lítico foi o que foi descrito anteriormente, onde ocorre a adsorção, a desnudação, a replicação, a montagem e a liberação. Enquanto que o ciclo lisogênico é quando ocorre uma integração do material genético do vírus com a célula hospedeira, até que então ocorra um dano no material genético, nesse caso pode ser radiação UVB, e a partir disso ocorrerá a continuação da replicação viral. Os cientistas falam que isso pode estar ligado à conversão lisogênica. Conversão lisogênica seria o quê? Seria o adquirimento de novas características à bactéria devido ao prófago. O que é o prófago? O prófago é um pedaço do vírus que ficou no material genético da bactéria. Como aqui, por exemplo, a gente tem os dois ciclos. Daqui para cá, a gente tem o ciclo lítico, como foi falado anteriormente, e daqui para cá a gente tem o ciclo lisogênico. Então aqui ocorreu a integração do material genético do vírus com o material genético da bactéria. Isso aqui é o prófago.
A bactéria tem um pedaço a mais de gene. Esse pedaço a mais de gene pode produzir outras proteínas. Então, a bactéria vai continuar se replicando e vamos supor que aqui ocorreu a produção de um dano no material genético. No caso, pode ser raio UVB. E a partir disso, o vírus começou a se replicar. Então, pode ver que aqui ele replicou o material genético e essa em azul são as proteínas do capsídeo. Ele começa a se montar novamente, até que ele faz a lise da membrana. A partir do momento que ele se rompe, ele pode vir a infectar essa nova célula, fechando o ciclo. Como o exemplo de novas características que a bactéria pode adquirir, eu trouxe o caso da toxina diftérica, que o autor do livro trouxe como um exemplo da conversão lisogênica, onde a bactéria adquiriu novas características. A conversão lisogênica também está ligada ao mecanismo de latência, onde o herpes vírus, por exemplo, é aquele vírus que ele vai e volta, aparece nos momentos oportunos. E como ele faz isso? Ele faz isso a partir da produção de inibidores da replicação. Então, ele vai produzir fatores que vão impedir que ele se replique até que ocorra uma queda na imunidade e então vai se desencadear aqui o ciclo lítico, fazendo o aparecimento das bolhas características da doença. Então, quais são os pontos chaves? O número de replicação, que, diferente das células, em vez de virar 2, pode produzir um número indeterminado maior que 2 de vírions. Quais são os passos? Os passos precoces, intermediários e tardios, e os ciclos lítico e lisogênico. Nessa figura aqui, tem um fechamento geral de tudo isso que eu falei. E só uma dica para vocês. O que divide entre precoce e tardio no processo de replicação viral é a produção de ácido nucleico. Então, o que está antes da produção de ácido nucleico são os eventos precoces e o que está depois são os eventos tardios. Curta nossa página no Facebook para acompanhar as últimas notícias, siga nosso Instagram e compartilhe esse vídeo, por favor. Assim você estará ajudando a gente. O que eu tinha para passar para vocês então hoje era isso. Eu espero que tenha sido útil. Por favor, deixe seu like, se inscreva no canal e deixe um comentário sobre o que você achou dessa aula para a gente. Isso é de grande relevância e ajuda a gente a ver se vocês estão ou não gostando do conteúdo. Obrigado e até a próxima.